Boa noite, Boa, boa noite, Wagner. Tudo bem? tudo bom? Me ouvindo direitinho? Tô sim, Ai, seu vídeo não está aparecendo ainda. como? Você está me vendo? Tô sim, tô te vendo. Aguarde só um instantinho que eu vou só testar o negócio aqui. Tá? Certo. Seu áudio tá saindo direitinho aqui pra mim. Ah, ótimo. Só um instante. E aí, pessoal, lá tá aparecendo, a Marina tá aparecendo também para todo mundo? Eu acho que Alguém? sim. O pessoal tá falando aqui. Pra mim tá tudo ok, Wagner. Tá tudo ok, né? Então, Pronto. assim, pronto. Então, vamos começar, né? Vamos lá. Eu sou o Wagner, sou o diretor da Relíquia Academia de Arte e hoje a gente vai falar com a Marina Ribeiro, que é psicóloga, ela vai se apresentar já já, e vamos falar sobre os excessos de telas em crianças e jovens. Uhum. Então, Marina, eu queria que você se apresentasse para todo mundo e falasse um pouquinho sobre você, seu trabalho. Certo. Boa noite a todo mundo que tá aqui, que tá assistindo ao vivo ou que vai assistir a gravação depois, né? É um prazer estar aqui, Wagner. Que bom que você trouxe essa temática, que ela tem uma relevância muito grande, né, nos tempos de hoje. Me chamo Marina, sou psicóloga, né? Atuo na área clínica e escolar também. Então, eu tenho uma experiência em diversos públicos, na clínica especificamente com adultos, e na parte escolar com crianças das séries iniciais, né? Que vai ali até o quinto ano. Só queria fazer uma observação que hoje minha voz está um pouquinho comprometida, mas eu tô aqui com meus copinhos de água, vai dar certo. Mas eu tô aí com essa atuação também nessa área e também estou vendo os mesmos impactos da temática que você trouxe hoje, né, que é o impacto das telas. E eu acho muito importante, Wagner, principalmente a associação que você trouxe com a arte, né? Como que a arte pode lidar junto com isso, né? Porque se a gente pensa, a gente já está inserido em um mundo em que as telas fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente já está aqui praticamente com o celular, a nossa vida na palma da mão. Então, como é que a gente consegue desvincular isso, né? Como é que a gente faz com as crianças, com os jovens? Então, assim, muito feliz de estar aqui hoje para a gente abrir com essa temática, que eu acho que vai contribuir bastante. E o pessoal que estiver online também, se quiser participar junto com a gente, pode colocar dúvida a qualquer momento, que a gente vai aqui conversando sobre isso. Pronto, é isso aí, pessoal. Quem quiser mandar pergunta, fica à vontade. Mas vamos lá. Eu sou professor, né, além de ensinar na Relíquia e de administrar a escola, eu também sou professor, eu ensino arte no
ensino regular, em uma das escolas daqui de Aracaju. E eu Perfeito. tenho observado muito isso, assim, qualquer intervalo, qualquer momento de distração, assim, que tem, onde as crianças poderiam estar brincando, fazendo outra Sim, atividade, elas estão, a gente pode usar a linguagem bem mais comum mesmo, penduradas no celular, sim. né? E eu queria saber, assim, quais são os maiores prejuízos de acordo com as faixas etárias. Hoje eu estava lendo um pouco sobre o tema, né? Eu já tinha lido algumas coisas. Existe uma Aham. convenção, né, sobre o tempo de tela para cada faixa etária. É correto Isso. isso? Isso. A Associação de Pediatria, ela tem uma recomendação. Por essa recomendação, hoje em dia, ela não é tão seguida. Mas ela recomenda que até os 2 anos, né, não haja a exposição à tela. E após os 2 anos, haja aí em torno de 1 hora e meia, 2 horas. Isso com muitas e muitas e muitas observações. O que acontece hoje é que essas crianças estão sendo expostas cada vez mais cedo. Algumas pesquisas já indicam que algumas crianças em torno de 2 até 5 anos já estão sendo muito expostas em torno de 2 a 3 horas nas telas. E é muito importante a gente entender que esse assunto não é sobre demonizar o uso de tela, mas a gente entender os impactos que o excesso das telas, desde muito cedo nas crianças, pode impactar, né? E aí, quando eu falo criança, o engraçado é que quando eu estava, né, organizando as ideias, Wagner, é uma temática que quando a gente fala sobre as crianças, a gente fala sobre os adultos e a gente fala sobre os adolescentes também. Porque eu acho Exatamente. que parte do seguinte princípio: se para nós adultos está sendo difícil lidar com toda essa questão das telas, em específico eu vou falar um pouco mais do celular, porque é o que acompanha a gente. Imagina para uma criança que está com seu cérebro em maturação, né? E aí a gente pode entender esse processo de maturação até os 21 anos. Então, imagina uma criança que está com seu cérebrozinho naquele processo de entender os limites, de entender suas emoções, de entender o momento de frustração, em construção. E aí eu volto. Se a gente adulto já tem dificuldade, imagina a criança. O nosso cérebro ele vai estar em desenvolvimento até os 21 anos. Então, até os 21 anos, nós, indivíduos, vamos estar aprendendo a lidar com todas essas questões. Então, sim, existe um tempo, né, necessário que a Associação de Pediatria estabelece, mas hoje não é a realidade. E quais são os prejuízos que a gente pode acabar se encontrando no meio do caminho? Existe o prejuízo cognitivo, né, em que a criança, naquele momento em que ela está sendo exposta na tela, ela está deixando de fazer algo. Só que esse deixando de fazer algo é algo muito importante para o desenvolvimento da criança, que é o brincar e que é o contato com o outro. Nessas fases primárias da infância, né, primeira infância, segunda infância, principalmente a primeira infância, que vai ali até mais ou menos os 6 anos, a depender do autor que estabelece, a gente vai ter pontos importantíssimos para o resto da vida. É ali que a criança ela vai começar a compreender que existe um outro. Ela vai começar a compreender as suas emoções de forma básica. Ela vai usar as experiências dela de vida para começar o processo de aprendizagem também. Enquanto ela está na tela, ela está reduzindo muito essa qualidade dessas experiências. Porque o brincar, ele requer as experiências sensoriais que a tela não consegue oferecer com esse requinte. A tela tem uma interação e sim, a tela pode servir também para poder utilizar como recurso de aprendizagem, mas tudo com muita medida. Mas quando está nesse lugar do excesso de tela e muito precoce, a criança acaba perdendo justamente essa qualidade em que ela está adquirindo as primeiras experiências de vida. Então, existe o prejuízo cognitivo, existe o prejuízo socioemocional, que aí está em relação à tolerância à frustração, a relação com o tédio, que é algo que as crianças desaprenderam também. As crianças, elas estão, não só as crianças, como os adultos, os adolescentes, mas a nossa sociedade em geral, a gente está inserido muito no lugar do imediatismo. E as telas nos proporcionam isso. É o imediatismo na resposta, é o imediatismo na notícia que chega muito rápido. Então, cada vez mais que a gente vai sendo colocado a esse super estímulo,
a gente vai reduzindo as nossas habilidades cognitivas, as nossas habilidades emocionais e sociais também. Cada vez mais, como você disse no início, a gente vê essas crianças no mundinho ali. E que esse mundinho, na verdade, é um grande mundo dentro dessas telas. E é algo que a gente precisa estar de olho, precisa estar muito perto das crianças, dos adolescentes também, porque ali ficou um mundo dentro do mundo. São vários mundos. São jogos, são os vídeos. Então, é uma gama de super estímulos que vão acontecendo ali dentro daquela telinha tão inofensiva, que a criança ela vai começando a ter alguns impactos, e esses impactos levam também ao lugar do vício. Porque o que acontece no cérebrozinho da criança, no cérebro do adolescente e no cérebro do adulto? Todo o layout da, das telas, eles são formados justamente para que você tenha um tempo de permanência maior. Nós, adultos, temos uma coisa chamada controle inibitório, que é justamente quando o nosso cérebro está maturado e o adulto ele já tem essa capacidade de entender os limites. Já a criança, ela não consegue ter esse controle inibitório igual ao adulto. Então, ela não consegue entender os limites. Quando a mãezinha pede para parar, quando o pai pede para parar, ela não consegue entender aquela abstração de tempo que ela passou ali. Nós, adultos, temos esse controle inibitório e que nós já estamos tendo dificuldade. E o que acontece? A gente precisa ter esse lugar de entender o que acontece por trás. Os layouts, né, que fazem com que a gente permaneça, eles induzem a nossa produção de dopamina, que é mais conhecido como hormônio do prazer. Beber só um pouquinho de água aqui. Que é o hormônio do prazer, da satisfação. Quando a gente está no processo de tela, todo esse layout ele é feito para que a gente esteja no máximo do máximo dessa dopamina. E aí o nosso cérebro entende que só essa tela pode nos oferecer essa satisfação e esse prazer. É como se mais ou menos tudo aqui funcionasse como aquele caça-níquel, que é aquele sistema de recompensa que atinge o nosso sistema de recompensa interno também. Então eu estou aqui atento, qual é o próximo vídeo? Eu estou atenta qual é a próxima notícia, qual é o próximo vídeo que vai aparecer. Então, o meu cérebro começa a entrar em uma substância da dopamina, em uma elevação muito grande que acaba se tornando prejudicial. E quando a dopamina é muito alta, quando o pai, a mãe impõe esse limite do excesso de telas, vem automaticamente uma outra substância que se chama o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu estou aqui no meu auge da dopamina, me sentindo prazer, sentindo satisfação em estar aqui na tela. Mas aí, quando é tirado de mim, eu vou para o cortisol. E esse cortisol eleva a pressão arterial, esse cortisol eleva o sangue, o açúcar no sangue, esse cortisol eleva a adrenalina e ele começa a desregular. E aí vem aquela famosa birra logo depois que a gente tira o aparelho de uma criança e de um adolescente também. Então, esses impactos são sutis, porque a tela, o conteúdo que a gente está sendo exposto, acaba sendo muito sutil, muito bem preparado. E aí a gente cada vez mais fica imerso nesse processo que é muito, muito bem bolado, digamos assim, mas que sim, ele traz impacto, mas também é importante a gente pensar nos benefícios, mas a gente comenta nos benefícios já já. Mas os principais impactos hoje, quando a gente pensa a longo prazo, são os impactos cognitivos, né, e os impactos socioemocionais também. Sim, você estava comentando, né, sobre a questão da dopamina e desse acesso, essa liberdade que as crianças acabam tendo. Isso. E o que é que acontece muito hoje, né? Ah, o pai está ocupado, a mãe está ocupado, toma um aparelho e esquece ali, não tem um controle, né? Hoje tem Exato. softwares que o pai consegue controlar o tempo, o que ele instala, o Sim, conteúdo, o tempo de uso e etc. isso. Eu estava vendo eu vi um vídeo semana passada em que eu não me lembro qual foi o vídeo exatamente, mas ele falava assim: vamos levar seu filho para uma estação de trem ou de ônibus. O comentário era mais ou menos esse: vamos deixar ele lá por um tempo, sozinho. Não, você é louco, tanta gente passando e ele exposto, não sei o que tal. Mas você faz o mesmo quando você deixa seu filho solto na internet, né? Uhum. Ou
determinados, Exato. em determinadas plataformas onde você não tem acesso, de repente, com quem ele está conversando, ou se ele ou está ou não, né, conversando e tal. E tem uma questão que você falou dos layouts, que são bem pensados, e tem uma função que a maior parte das plataformas adotam hoje, que é o autoplay, né? Por exemplo, Sim, plataformas como o Twitter, isso. YouTube, o próprio YouTube ou outras plataformas Quai, que não são para criança, na verdade, Uhum, né? A gente tem o YouTube Kids, e mesmo assim você tem que observar o que está sendo isso, proposto lá. Eles têm essa questão do autoplay, então acaba que isso. agora já é automático, né? É, Você está vendo um vídeo, daqui a pouco já sobe outro, ali já tem de repente um link para outra coisa e você fica imerso, a criança acaba ficando imersa. A gente que é adulto fica nessa situação, né? Às vezes a gente está em uma coisa atrás da outra e exato. só que a gente tem ainda aquela questão de ter o controle, né? Mas para uma criança que ela não tem justamente o que você falou do limitório, né? Fica complicado porque ele vai acessando e vem Exato. justamente esses estresses, né? Eu vi Uhum. algumas crianças terem acessos de raiva gigantescos, né? Acessos de fúria porque Isso. foi tirado do celular, tirado das telas, né? Exato. E cada vez mais, Wagner, essa, essas possibilidades que vão acontecendo dentro das telas, né? É importante sempre esse acompanhamento dos pais, né? Eu não acredito hoje, né, tendo uma visão futura, de que vai ser possível as crianças não terem nunca acesso às telas. Porque a nossa cultura já está toda nas telas, né? Como eu falei no início, já é uma questão social e cultural. Mas o que a gente pode estar fazendo nesse momento é uma grande redução de danos, postergando cada vez mais esse acesso a telas, mas também, principalmente, trazendo essa conversa e esse diálogo com o próprio filho também, para que ele possa entender onde que ele está inserido. Lógico que cada fase vai exigir um nível de conversa diferente. E é importante esse acompanhamento dos pais, porque como você falou, esse sistema do autoplay, ele é bastante perigoso, porque por mais que às vezes a criança esteja ali no modo kids, seja de qual for a plataforma, mas muitas vezes os conteúdos que estão ali já estão totalmente misturados. E às vezes o pai fica tranquilo porque não está na plataforma Kids, mas essa questão dessas misturas de conteúdo, uma vez eu estava vendo um canal de YouTube infantil e que assim, ele tinha todo o layout infantil. Os personagens eram infantis, as músicas eram infantis, tinha toda a proposta para um pai ficar sossegado. Mas tinha um vídeo em específico que não tinha nada a ver com o mundo infantil. Era um vídeo, inclusive, que trazia uma música que fugia totalmente da proposta do canal. E aí, se você não está atento a essas questões que estão acontecendo dentro daquele mundinho, a criança vai sendo exposta cada vez mais a conteúdos sensíveis. E é o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê através das músicas que vão aparecendo, a gente vê através das outras plataformas, de vídeos, que vêm com conteúdos que às vezes a criança interpreta que é infantil, mas na verdade não é. Então a gente está tendo uma juventude crescendo à base de comparações. Uma vez teve uma discussão em uma das escolas que eu trabalho, das crianças comentando assim: ah, mas fulano mora numa mansão. Nossa, como deve ser bom morar numa mansão, passar o dia todo. E a gente precisa trazer aquele choque de realidade naquele momento, não para, digamos assim, desestimular a criança, mas para ela entender que naquele momento o que ela está vendo não é real. Ali é uma gravação de crianças que passam, que alugam a mansão e passam o dia todo se divertindo. Então, esses graus de comparação que vão tendo, eles vão desde achar que a vida é uma mansão, digamos assim, até comparações, eu vou abarcar um pouco agora essa fala em específico, para as meninas, até comparações estéticas também. Teve uma pesquisa que saiu recentemente, eu não lembro o nome dela agora, mas depois eu posso ver, de adolescentes que desejam fazer cirurgias plásticas. Aumentou muito, justamente por conta dessas comparações que existem dentro das redes sociais, né? Então, esses conteúdos
vão parecendo muito sutis, né, dentro do inofensivos, digamos assim, mas quando você olha por trás a música, o conteúdo, a estética, são conteúdos adultos, conteúdos que não eram para crianças estarem assistindo nesse momento. Então é muito importante o acompanhamento desses pais e o acompanhamento em que esses pais também sejam exemplos. Porque não adianta também a gente falar e explicar para a criança que passar muito tempo na tela é prejudicial se o pai e a mãe também têm esse mesmo comportamento. E a criança acaba vendo isso. E como a criança e o adolescente aprende muito por experiências visuais, né, por observação, eles vão chegar um momento que vão dizer, opa, tem uma coisa contraditória aqui. Como é que meu pai e minha mãe estabelecem limite para o meu celular, para o meu uso da tela, mas os meus pais estão usando mais do que eu? Então começa a gerar um choque na cabeça da criança e do adolescente, de peraí, como é que tá sendo isso? Eu não posso usar, mas meu pai pode usar e minha mãe pode usar. Então é importante que tenha essa coerência, essa harmonia dentro dessas relações, para que os pais também possam ser os modelos nesse momento, em que eles observem que a forma em que eles também estão usando as telas também. Isso vai implicar muito em como a criança vai receber essa conversa, esse diálogo. Porque, como a gente começou no início, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu sempre falo, a gente acaba falando para todos os públicos ao mesmo tempo. A gente mesmo que especifique, mas a gente está falando sobre os comportamentos, desde as crianças até nós adultos. E o quanto que eu friso, que o quanto que está sendo difícil para nós adultos estabelecer uma relação com as telas, né? Então, é importante que os pais estejam sempre nesse acompanhamento, para que estejam compreendendo o que os seus filhos estão vendo também. Porque no momento em que a criança pega seu celular aqui e começa a entrar no mundo, no foco, outra coisa também, quando a gente fala de um prejuízo, é essa questão do foco e atenção. Então, a criança, quando ela está nesse nível de dopamina alta e está dentro desse contexto do celular, qualquer outro estímulo que ela seja colocada a fazer, ela vai achar chato. Porque ela já gastou, digamos assim, né, a reserva da dopamina. Então, se você der uma outra coisa, não quero fazer, isso é chato. Tanto que hoje em dia, uma coisa que eu escuto muito, Wagner, é as crianças não tendo paciência para ver vídeo longo. Porque estão acostumadas no formato dos 15 Então, segundos, dos os 60 15 segundos no segundos máximo. aí. Então, qualquer coisa que passe disso, ai, tia, que chato. Nossa, tia, não, não é legal. Esse eu não gostei, não, prefiro o outro. Então, essa observação que os pais estejam diretamente vendo esses tipos de conteúdo é muito importante para que os pais também possam ser esse primeiro modelo. Até mesmo de incentivar outros tipos de conteúdo também. E aí a gente tem uma gama de possibilidades. Crianças menores, por exemplo. Hoje os desenhos em específicos, eles são muito sensoriais, né? São muitos estímulos de cores, de movimentos, são rápidos. O que é que os pais podem estar fazendo nesse momento? Será que tem um desenho de baixo estímulo que eu posso estar trazendo para a criança naquele momento? Então, o pai, a mãe ou o cuidador, né, que estiver com a criança, nesse movimento de mediador, é muito importante para que ele esteja justamente alinhando o tipo de conteúdo que aquela criança está acessando. Porque quando ela está caladinha ali, ela já viajou naquele mundo. E também indo dando possibilidades fora do celular, fora da tela, da televisão. E aí vem a arte enquanto uma possibilidade também. É, Pra só que pode pode, falar. pode falar, Wagner. Então, e você falou sobre a questão das meninas, né? Eu estava anotando aqui Isso, para não esquecer. Além da questão dos filtros, né? Todo mundo está encantado com a beleza de quem está ali apresentando, exato. e aí vem aquela questão dos filtros, a pessoa passa a viver através dos filtros e não se reconhecer mais no espelho, né? Ou criar um padrão para si que não é o que é o real, né? Ou que ela não considera mais ideal porque ela acha que o ideal estaria naquele filtro, né? Outra questão Exato. que você falou dessa questão do tempo que eles passam a não escutar mais, né? Eles se dispersam nesse mundo e você chama, você fala e ela Exato. acaba que já chega um momento em que ela não escuta mais, ela se desliga do ambiente, né? E Exato. aí começa a não ter aquele mais processos de socialização, É. mesmo às vezes, por exemplo, eu tenho alunos em sala de aula que às vezes eles estão no intervalo, eles estão jogando o mesmo jogo entre eles, mas assim, eles não há uma interação entre eles, né? E acaba
que assim, é cada um imerso naquele jogo, e às vezes é um jogo que nem é apropriado para a idade. É, Eu acho que se perdeu muito isso nessa geração atual, da questão de entender a classificação indicativa de tudo, né? Porque para todos, tudo tem uma classificação indicativa. Os jogos têm exato. classificação indicativa, cinema, TV, todas as linguagens, enfim, elas têm uma classificação indicativa. Mas se você vai para um cinema, você tem que olhar a classificação indicativa. Exato. Se você está deixando seu filho na televisão, você tem que olhar a classificação indicativa. E quando você falou de 15, 30 segundos, que eles não querem ver vídeos longos, é porque, na verdade, conteúdos maiores e conteúdos com temas interessantes deixaram de ser importantes. Né? Exato. Porque ninguém passa um conteúdo grande em 15, 30 segundos. Exato. É um conteúdo que tem E aí a que ter gente uma relevância. perde. E aí, com isso, Wagner, a gente perde uma grande habilidade do ser humano, que é a escuta, né? Eu já não tenho. Aí a gente vai para a relação um com o outro. Eu não tenho mais paciência de ouvir o que o outro tem para dizer. Eu não tenho mais paciência de ter esse contato olho no olho. Eu não tenho mais paciência de entender o lugar do outro. E aí a gente vai reduzindo esses valores da nossa vida justamente por conta desses processos em que a gente está falando da tela, mas a gente sabe que são outras questões também que são envolvidas, né? Mas a gente vai perdendo essas habilidades por conta desses processos. Então, hoje em dia, a criança, ela já tem uma dificuldade em se colocar no lugar do outro, trazendo empatia, dessa escuta, de como é que o outro está se sentindo. Será que deixa eu ouvir o outro. Então, a gente vai perdendo também essas habilidades de vida que são extremamente importantes, né? E a gente começa a perceber as referências que estão sendo colocadas e expostas nos desenhos, nos jogos, né? Isso é um outro ponto importante, porque quando a gente vai ver os valores que são passados em alguns desenhos, a gente se assusta um pouco. Tem um desenho atual agora que, particularmente, eu estou um pouco assustada com a dimensão que ele está pegando, que é um desenho que aparentemente tem todo o layout infantil, mas as referências que estão sendo passadas nesse desenho é totalmente conteúdo de violência, conteúdo de agressões, e tá toda numa roupagem infantil. Os pais às vezes não estão tendo a noção, justamente porque quando passa ali ver o desenho infantil, às vezes escuta um trecho do desenho que não aparenta um conteúdo agressivo ou algo do tipo, mas o conteúdo e repertório que está sendo oferecido para a criança e para o adolescente é totalmente ao contrário. E a criança, olhando aquela referência, ela começa a adquirir os comportamentos também. Ah, então é assim que eu devo agir com meu coleguinha. Ah, então é assim que eu devo agir com minha mãe. Então, esses valores de empatia, de escuta, de respeito, eles vão sendo misturados com aquelas referências que estão sendo passadas nos desenhos também, né? Nos desenhos, nos jogos, a depender do conteúdo que a criança ou adolescente está ali consumindo. É verdade. E eu acredito que, por isso, eu acho bem interessante que de alguns anos para cá, principalmente esse ano, eu notei isso mais presente, assim, pais que procuram, dizem assim, não, meu filho passa muito tempo no celular e eu não quero isso. Aham. Eu quero que ele tenha outras atividades, mesmo que, por exemplo, a gente tem alguns cursos, tem diversos cursos voltados para arte, né? E os Sim. nossos cursos vão desde crianças até melhor idade, né? Então a Aham. gente aborda desenho, pintura, modelagem, e Uhum. voltados para essas diversas idades. E aí, por exemplo, no caso de crianças, o que, é que tem acontecido? Ah, meu filho desenha muito olhando o celular, muito olhando os vídeos que ele vê. E aí, isso é bom? Ele está se desenvolvendo, ele está procurando um aprendizado, ele está usando uma ferramenta de uma forma positiva. Mas, às vezes, isso também promove alguns vícios. Então, por exemplo, às vezes a criança chega com uma... Eu chego com uma proposta de uma técnica para eles e eles já estão tão fixados naquilo que eles já veem de forma rápida que eles dizem assim, não, mas eu não aprendi desse jeito é mais difícil. Eu disse, não, não é. Vamos tentar dessa forma, porque aí você vai ter duas opções. Eu sempre acabo colocando de formas como se ele tem... Isso vai gerar uma gama de opções para ele escolher a melhor Sim. forma de fazer aquela atividade. Né? E os pais, quando procuram, eles têm... Eu tenho notado isso, tem havido mais uma preocupação nesse sentido, né? De que eles, por mais que alguns estejam usando a ferramenta de forma positiva, mas eles querem que os filhos se aprimorem, incentivar mais para que ele parta para as manualidades, né? Que é uma coisa que se perdeu muito isso, né? Uhum. Das práticas manuais. E aí algumas
crianças vêm com essa coisa assim, eu posso olhar o celular para fazer, eu posso olhar o celular para buscar uma referência, assim, não, Uhum. vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos criar nossas ideias, vamos fazer uma atividade que vocês possam compartilhar essa atividade uns com os outros, e aí Perfeito. eles acabam vendo e sentindo as possibilidades que existem, né, começam a se divertir mais, e aí eles acabam esquecendo um pouco os aparelhos. Mas também muito se chega com aquela coisa de ser assim, meu filho está passando muito tempo no celular, e eu estou Uhum. notando que está fazendo muito mal, eu queria que ele fizesse outras atividades e tal. E aí vem justamente o que é que eu noto quando eu recebo o aluno, né? Assim, ele não mantém muito tempo, às vezes, a concentração, Sim. ele tem pressa, ele não quer ouvir a explicação. Eu já sei. Ou então, Uhum. não, e é para fazer, já pode começar a fazer? Eu disse, não, vamos com calma. Escuta o tio falar primeiro aqui e tal. Vamos tentar desse método, vamos fazer dessa maneira, vamos usar essa forma, mas eles têm uma pressa muito grande. E Exato. acaba que isso atropela um pouco o próprio desenvolvimento, às vezes, nos trabalhos. Total, total. E essa perda, né, do foco e concentração chega nas escolas também, de uma certa forma, né? Porque, quero que não, às vezes a criança dentro de casa já vem, digamos assim, de casa já nesse movimento da tela e chega na escola, né, praticamente conectado ainda à tela, mesmo que ele esteja sem o aparelho em algum momento. Então, é como se o cérebro hoje da criança e do adolescente, Wagner, não tivesse uma pausa. A gente já vive em um mundo que tem muito estímulo, né? Naturalmente a gente já tem muito estímulo. A gente passa na rua, é um estímulo visual, é um estímulo sonoro, são vários hiperestímulos que a gente vem recebendo ultimamente. Quando a gente está, então, na tela, aí a gente tem o triplo, o total, assim, de estímulo mais ainda. Então, praticamente, o cérebro da gente, ultimamente, não está tendo aquele momento de pausa. Porque ou a gente tá com aquela sensação de eu preciso estar com o celular, né? Não é à toa que hoje já tem até a FOMO, né? Que é uma síndrome, né? Fear of Missing Out, que é justamente o medo de perder alguma coisa. Então, a gente já está tão imerso nesse movimento que até para se desligar de uma atividade para outra é como se estivesse tudo conectado. Então, quando a criança chega, por exemplo, no seu espaço, ela já chega com a mente ainda naquele processo do rolamento do feed, digamos assim. É como se não tivesse aquele momento de pausa. Não é à toa que muito está se falando agora sobre os processos de meditação para a criança, por exemplo, para que a criança possa se conectar com o movimento de respiração, possa trazer esse movimento de desligamento da tela. Lógico, não vai ser um desligamento total, né? Mas vai ser aquele momento da presença consciente. Então, eu foco na minha respiração. Então, já tem vários podcasts, já tem vários psicólogos também trabalhando com isso, em que traz o mindfulness, que é uma técnica de meditação, justamente para trazer esse movimento de canalizar essa energia da criança que já vem, né, desse excesso de hiperestímulo e canaliza para um lugar de opa, agora é o momento da gente parar, respirar, ó, vamos sentir agora o seu corpo, porque esse movimento também é muito importante, porque houve uma desconexão total com o corpo também. Tanto que as crianças, elas vêm com uma maior dificuldade também de entender as suas próprias emoções. E a gente precisa fazer um trabalho de base muito, muito, muito trabalho de formiguinha, digamos assim, para que essa criança, dentro desse mundo que está sendo a criança ou adolescente, dentro desse mundo que ela está vivendo, ela possa também ter esses momentos de reconexão. Porque senão é como se fosse perder tudo. E aí a gente está aqui nessa luta de, opa, vamos com calma, que a gente precisa desse momento para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Porque senão, esses hiperestímulos vão ter vários, já estão tendo vários impactos, mas cada vez mais esses impactos vão sendo mais aprofundados e mais difíceis de serem reversíveis, né? Quando a gente fala do impacto, a gente fala no impacto neuroquímico, a gente fala no impacto mesmo cognitivo na criança, né? Ali dos neurotransmissores. Então, esse impacto, ele é real. Existe esse impacto. Então, a gente está dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, tentando ao máximo, nesse momento, fazer a maior redução de danos, porque, como eu falei, eu não acredito hoje em um mundo mais sem telas, porque não é possível. Nossa vida está aqui, nossa vida foi condicionada para cá. É o banco, é o trabalho, são as atividades.
tem os nossos pontos positivos, mas eu acho que a gente precisa falar dos impactos também. E esses impactos, eles precisam ser vistos, precisam ser debatidos e conversados cada vez mais, para que a gente possa estar atenta, de fato, aos impactos. E quando a gente fala sobre impacto, a gente fala sobre a gente entender o que pode acontecer no excesso, para que a gente possa canalizar o uso das telas para os benefícios que existem, que são vários, a gente sabe que também tem os benefícios. Se não fosse assim, a gente não estaria fazendo essa live aqui agora. Então, tem esse movimento de, ok, tem os dois lados. Qual é o lado que a gente vai querer oferecer para nossas crianças e adolescentes, né? A gente já está imerso nesse mundo, então vamos canalizar realmente esse movimento das telas para o benefício delas, para induzir um bom aprendizado, porque a gente sabe que principalmente as crianças ali com 6, 7 anos, elas acabam recorrendo naturalmente às telas, porque, viu um vídeo de música que está aprendendo, as crianças menores começam a ver os vídeos das vogais, começam a aprender, começam a escutar música. Muitas crianças, às vezes, aprendem primeiro pela música, para depois começar cognitivamente a falar o I ou as letras do alfabeto, os números. Então, a gente sabe que existe, sim, contribuições, mas a forma que está sendo usada hoje não é a forma mais saudável. Infelizmente, está sendo uma forma, eu diria até de uma forma compensatória, digamos assim. Que hoje existe o modelo social em que a gente vive, a gente sabe que em alguns momentos a tela está sendo usada para esse momento também. A pessoa, às vezes, os pais chegam cansados, que é natural do trabalho, e às vezes dão ali aquele celular como modo compensatório. Momento da janta, do almoço, coloca ali a telinha como se fosse um modo, né, com que aquela criança se acalmasse. Mas, na verdade, é até o efeito contrário. Aquela criança pode até se acalmar durante aqueles segundos, mas depois o efeito reverso é muito maior, justamente por conta de tudo aquilo que a gente falou, né? Ou não, né? Porque acaba, por exemplo, no caso alimentar, crianças que estão desenvolvendo obesidade por causa do excesso, usando as telas, né? Exato. Porque associa a estar com a tela, está se alimentando também, ou se alimenta mal, porque não se Exato. concentra no processo de alimentação, então ela come rápido demais, enquanto está ali naquele momento na tela, Exato. e aí passa a ter uma alimentação desregulada, né? E também tem essa questão do... Eu vi alguém... Eu vi acho que era um neuro, que ele falou assim, as telas, quanto maior, menos é o dano, né? E aí ele fala justamente sobre essa questão. Tá no horário de almoço, tá no horário das refeições, sem tela. Porque quando Exato. você associa aquilo para a criança, você, na verdade, não está acalmando, você está gerando um problema a mais para a criança, que ela não vai saber como administrar, né? Ou Exato. ela vai Exato. demorar naquele processo, ou ela só vai querer se alimentar se tiver com a tela. E aí é quando você acostuma, gera aquele, aquele padrão de comportamento, porque passa a virar um hábito, né? E depois, para você retirar isso, é mais difícil do que você controlar já desde o início com uma disciplina, né? Digamos assim, olha, no Exato. horário de almoço não pode, nesse horário, você tem todo dia, depois das suas atividades, para usar por 1 hora. Porque é muito mais fácil você fazer isso logo desde o início, né? Do que você depois tentar reverter o quadro, né? Exato, exato. E isso está sendo cada vez mais comum, né? A gente chega no restaurante, tem várias crianças ali conectadas e desconectadas com a família, né? Chega até a ser uma questão contraditória, porque ali era um momento em que aquelas habilidades que a gente estava conversando deveriam ser colocadas em dia. Então, poxa, é o momento de conversar com a criança, é o momento de puxar a criança, é o momento de você trazer outras possibilidades também. E isso fala também um pouco, quando a gente traz essa questão, Wagner, a gente também acaba falando sobre uma coisa que é importante dos cuidadores estarem atentos também, sobre essas habilidades socioemocionais deles, dos pais, dos cuidadores, para que eles também possam estar inteirados nesse movimento. E em um momento em que a criança ela precisa ficar um pouco mais quieta, dependendo do contexto, do local, ela ir conversando com a criança e trabalhando outras habilidades que podem ser desenvolvidas ali. Só que hoje ficou a convenção de que a tela é o modo mais fácil.
E é importante entender o que está sendo construído quando eu dou para uma tela para uma criança no momento do almoço. O que está sendo construído, o que está deixando de ser construído naquele momento. Acho que é uma reflexão muito válida, porque você perde um momento importante. A hora da alimentação, normalmente, é a hora que grande parte da família, se não todo mundo, mas grande parte está ali reunida naquele momento. Então, por que não conversar com a criança naquele momento? Como é que foi seu dia? Como é que você está? Puxar da criança esse movimento imaginativo também. Porque até nisso, as crianças hoje elas estão vindo nesse movimento também digamos assim, de um afastamento com a imaginação e criatividade. Teve uma cena para mim que foi muito marcante, eu nunca vou esquecer dessa cena, porque eu estava fazendo atividade, eu faço atividade socioemocional com as crianças nas escolas, e aí eu estava fazendo atividade de apresentar as emoções e tinham dois personagens. Um desses personagens era um papagaio, e esse papagaio falava. E essa turminha tinha ali por volta dos seus 5, 6 anos. Ou seja, era uma turma que teoricamente ainda está nesse momento da imaginação ativa, né? Do imaginar, do personificar e por aí vai. Aí a criança olhou para mim e falou assim: Ô tia, mas papagaio não fala. Então aquilo foi um choque no momento, porque assim, era o momento em que ela deveria estar trazendo a criatividade dela e a imaginação, mas não, foi brecada. Porque na tela em que ela tem acesso, as coisas parecem ser mais reais do que a imagem de um papagaio falante, por exemplo. Então essas questões, elas precisam ser muito observadas com cuidado para que a gente não perca, digamos assim, o que é mais brilhante em uma criança, que é sua espontaneidade e criatividade. E a tela tira muito isso, porque o que acontece também quando a gente pensa nessas telas? A tela ela pode ter até uma questão interativa, ou seja, a criança pode até se comunicar de uma certa forma. Mas a interação social, a tela não é capaz de oferecer isso. Mesmo que seja numa chamada de vídeo, mesmo que seja em um contexto de IA, por exemplo, mas o tete a tete, o olho no olho, o contato da linguagem corporal, não é possível a tela dar com tanta riqueza como no presencial, como no contato na brincadeira, como no contato com uma arte. A gente pode fazer arte digital? Pode, mas a gente sabe que a arte física, a manual, ela tem uma riqueza maior. A gente sabe que esse contato ele acaba sendo mais expressivo. Não anulando a arte digital, pelo contrário, a arte digital também tem, mas a gente sabe da riqueza do olho, do tocar no papel, do tocar na tela e por aí vai. Então, a tela nos afasta desse movimento criativo e espontâneo, não só nas crianças, mas também nos adolescentes e principalmente nos nós adultos também. Você falou sobre. Anotei três coisas aqui que foram bem interessantes, que quando você falou me veio a lembrança. Por exemplo, na arte digital, alguns pais já me procuram perguntando: você tem alguma coisa que seja usando o celular, usando tela, usando mesa e tal para criança? Aí, por exemplo, atualmente eu estou praticamente com o curso pronto, que é um curso de animação stop motion, para a Massa, criança faça uso do celular. Mas como é que ela vai fazer uso desse celular? O celular vai ter um aplicativo para ele fazer, mas todo o processo de criar a animação é manual. Então ele perfeito, tem que partir para perfeito, manualidades, para a atividade manual. perfeito. Seja um recorte, seja um movimento de um boneco, e aí eu trago exemplos para mostrar como é que isso ocorre, e animações de forma geral, para que eles passem a entender isso como um princípio de produção de conteúdo, inclusive. Perfeito. Né? Às vezes eu percebo assim que tem pais que se preocupam muito com isso, dessa questão assim, mas eu quero que ele interaja, que ele possa interagir com outras crianças e tal. E aí, por exemplo, eu tenho duas atividades que eu inseri no curso de criança, que uma é o que eu chamo de desenho compartilhado, em que cada um Uhum. tem que criar um desenho e esse desenho vai circulando até voltar para aquele que fez o desenho, né? E cada um vai contribuindo com aquele desenho. No final, eles têm que expor e falar o que, é que eles acharam de mais engraçado, o que, é que eles gostaram mais em cada contribuição. Então, a pessoa desenhou um aluno desenhou um coração, esse coração sai circulando, aí um acrescentou uma estrela, outro acrescentou uma lua junto com o coração, e aí que eles vão explicando Massa. o que, é que eles sentiram. A semana passada, em uma das atividades, eu disse assim, a gente vai fazer uma atividade diferente. E assim, com as crianças eu trabalho com apostila, para ter uma parte técnica, onde eles precisam Sim. seguir um conteúdo, e trabalho muitas atividades extras. Na semana passada eu disse assim, a gente hoje vai desenhar a música. E eles ficaram tudo, como assim, tio, desenhar a música? Eu disse, eu vou botar algumas músicas para vocês ouvirem, e vocês vão Massa. tentar
entender o que é que essa música traz de mensagem, o que é que essa música... entender a música, então vocês vão escutar com bastante atenção, depois a gente pode cantar junto, mas vocês vão ouvir, e a partir disso vocês vão fazer um desenho. Que E assim, massa. os resultados foram fantásticos, e aí eles saíram aqui, eles saíram super felizes, porque além da questão do estímulo auditivo, né, eles Uhum. usaram o máximo da criatividade para passar aquilo que eles estavam ouvindo para o papel. Né? E eu disse, então a gente precisa fazer essas atividades. Então, ou quando é uma pintura, eu digo, como é que você imagina que isso seja? Eu vou fazendo uma descrição de algo, eu digo assim, agora eu quero que vocês desenhem isso que eu falei para vocês. Como é que vocês imaginam que é isso na cabeça de vocês? E aí eles vão produzindo, repetindo isso, inclusive fora daqui, né, da escola mesmo. E a parte de arte digital, eu tenho tido essa atenção, assim, eu olhado bastante o que é que eles buscam, o que é que eles se encantam tanto, e o que é que pode ser feito, mas que eles usem o celular, por exemplo, né, no caso do celular, de forma positiva, para que ele seja um material de criação. Né? Mas aí sem, deixando claro, né, ó, pai? Ele tem esse aplicativo que ele pode usar, por exemplo, eu trabalho pixel art aqui. A maior parte dos programas de pixel art são digitais. Uhum. O pixel art tem todo um histórico sobre o pixel art, de como foi, de como foi criado e como ele é usado até hoje. Né? Minecraft e outras Sim. coisas, o pixel é muito presente. Né? Em jogos, enfim, de aparelhos, inclusive. E aí eu falo para eles, olha, isso tudo aqui é trabalhado com pixel. A gente tem um programinha que faz. Aí eu digo, certo, eu sei que tem um programinha. A gente pode trabalhar um programinha um dia se todo mundo tiver Uhum. aparelho, se todo mundo tiver permissão do pai. Mas vamos trabalhar isso de forma manual. E aí eu trago para eles. Aí às vezes eu trago os papéis quadriculados, né? Eu trago alguns exemplos para eles trabalharem e às vezes eu trabalho algum desenho já normal, né? Que seria um desenho criativo mesmo. Eu digo, agora tentem transformar esse desenho que vocês fizeram em um pixel. Como é que vocês vão fazer? E aí eles vão preencher nos quadradinhos um por um. Às vezes eles estão com pressa. Eu disse, não, tem que preencher Uhum. um por um, é devagar mesmo. Mas se a gente errar, eu disse, mas é isso mesmo, porque vai trabalhar o raciocínio, lógico, também. Eles têm que sair contando os quadradinhos. Eu disse, se errar, a gente tenta ver como aquele erro pode virar um acerto. Como é que a gente pode transformar aquele erro em algo que não deixe o desenho sem ser compreendido, né? Sem ter um resultado. E aquela preocupação assim de que tem que estar certo, tem que estar perfeito, que eu vejo isso Sim. mais presente, inclusive. Senão, não tem que estar perfeito, não tem que estar igual. Você tem que conseguir fazer, entender, e no final tem que ser o que você fez. Se a gente Exato. identifica que você fez, mas não ficou igual. Mas não é para ficar igual, é para ser você o desenho, ser o que você enxerga daquele jeito que você está fazendo. Porque se for para você fazer igual, você vai botar o papel por cima e vai copiar, não precisa. Uhum. Né? E é tudo prática. Então, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir ter Exato. resultado. Exato, exato. E isso é muito, muito positivo, Wagner, esse cuidado que você está tendo, né, na criação do curso, porque, quero que não, é importante a compreensão de que essa ferramenta ela pode ser usada a favor, né? Vai estar contribuindo ali no processo, mas sem esquecer do importante naquele momento, que é a criação individual. E o quanto que a arte contribui para isso, eu não tenho nenhuma uma mensuração, porque a arte ela vem como esse processo criativo mesmo, desse contato com a expressão interna, né? Ele vem com esse movimento mesmo da manifestação dos conteúdos internos do mini artista naquele momento, né? Então, assim, você trazer o contraponto da tecnologia sendo usada com esse cuidado, ela é perfeitamente usável, digamos assim, que é justamente esse ponto, e esse é a pauta de discussão, digamos assim. A gente não pode anular os benefícios. A gente tem que trazer esses benefícios justamente nesse equilíbrio. Eu não posso deixar esse lugar espontâneo e criativo, mas eu também posso usar essa ferramenta ao meu favor. E aí a gente faz essa junção. Então, cada vez mais é importante que a arte esteja presente de alguma forma, porque também isso foi perdido. E aí eu faço até um reverso. Foi perdido primeiro por nós adultos, por muitos adultos, que aí depois foram pelos adolescentes e aí também chegaram nas crianças também. E a arte, ela vem com essa... Eu costumo dizer assim, que a arte é uma essência do sentir.
né? A arte é aquele momento em que a gente sai do campo racional e a gente vai para aquele nosso campo simbólico, aquele campo das nossas emoções. Até porque a gente, enquanto indivíduo cheio de complexidades, a gente tem coisas, situações, emoções que as nossas linguagens, né? A nossa fala ela não vai conseguir alcançar, mas a arte vai. Seja no desenho, seja na música, seja qual for o tipo da arte, na pintura, ela vai estar ali aparecendo. Então, quanto mais eu vou tendo contato com esse manual, com esse pensar, com esse esforço, porque também as telas elas vêm com essa redução de esforço. Se a gente for fazer uma pintura aqui no celular, quando a gente vai apagar, a gente apaga tudo e depois volta de novo. Mas no papel precisa ter aquela delicadeza, aquela observação para ver se não vai apagar mais, para ver o que pode ser feito. E sua fala foi perfeita. O que pode surgir do erro? Olha só que coisa importante que não é só sobre o desenho. O que pode surgir aqui desse erro? Quais são as respostas criativas e espontâneas que podem vir naquele momento e que aquele erro que está ali no desenho ele pode virar o ponto-chave, digamos assim, do desenho, da escultura, e seja de onde for. Então, é essas habilidades cognitivas que a gente pode estar ali ajudando as crianças, né? Seja no ambiente escolar, seja no ambiente de casa, de familiar, que a gente possa ir trazendo, o que a gente pode fazer agora? Porque já chegou uma discussão no sentido assim, se eu tirar o celular, eu faço o quê? Eu disse, muitas coisas. As coisas. Muitas coisas. A gente tem uma gama de possibilidades. Na época em que, normalmente, alguns 20, 30 anos atrás, existia uma gama de possibilidades de brincadeiras. Até brincadeiras sozinhas as crianças inventavam. E hoje foi reduzindo cada vez mais. É como se na cabeça de muitas pessoas hoje em dia, se tirar o celular, não tem mais o que a criança fazer. Pelo contrário, a criança tem muito o que explorar. E a criança precisa desse explorar, principalmente na primeira infância ali. Porque é ali, naquelas primeiras experiências sensoriais que ela vai estar tendo, que ela vai construindo, né, o senso de percepção dela, a personalidade, os gostos e por aí vai. Então, se ela pula essa etapa do sensorial, digamos assim, e já vai para a tela, que, como eu falei, a tela não tem esse bate-bola, não tem esse feedback que a gente tem com os humanos. Então, se ela pula essa etapa, lá na frente, quando ela tiver mais adolescente e na vida adulta, ela vai ter grandes prejuízos de ter perdido esse contato com a criatividade e espontaneidade lá na infância. Então é importante cada vez mais esse resgate, e eu acredito fielmente que a arte é uma possibilidade desse resgate, para que esses impactos eles sejam menores, eles não sejam tão fortes a ponto desses impactos eles serem lá na frente, por exemplo, uma depressão, serem lá na frente uma ansiedade e outras coisas que a gente sabe que chega e está chegando com mais frequência ultimamente, né? A gente sai de um impacto e a gente leva isso para um transtorno mesmo, um impacto de grande escala, digamos assim. Então, a arte, essa mediação em que os pais podem fazer hoje, tirou o celular, o que a gente vamos para o ar livre? O ar livre hoje foi perdido também. Existe cada coisa hoje que a gente pode fazer com as folhinhas que caem no chão. Teve uma ideia que eu vi que eu achei incrível. Era um quadrado em que você colocava o durex e você fazia um quadro com as coisas que estavam do chão, por exemplo, as flores, as folhas, e você ia construindo um quadro vivo, digamos assim, daquele momento que você estava ali em contato com a natureza. E olha que rico. Imagina os momentos que não vão acontecendo durante aquela produção, de você entrar em contato pisando na grama, de você observar a árvore, de você observar as nuvens, as folhas, entender que em algum momento do ano essas folhinhas caem, depois elas crescem de novo. Então, olha só quantos aprendizados a gente vai tendo quando a gente pensa em outras possibilidades a não ser o celular. O celular pode ser uma possibilidade, a tela, TV, internet, mas a gente também precisa, não pode esquecer, na verdade, das outras coisas que a gente também pode fazer. E como eu falo, isso eu estou falando de crianças, mas eu falo dos adultos também. Quando a gente tira o celular, o que é que nós adultos também podemos fazer? Né? E quais são as outras possibilidades? Seja no meio artístico, seja no meio de também ir para o ar livre. Então, são essas coisas que a gente precisa sempre ponderar quando a gente fala sobre esse assunto de tela, né? E é necessário essa reflexão, porque senão cada vez mais a gente vai ser engolido por essas questões. Porque, veja,
para a rede social, ela não vai estar dialogando sobre isso, porque para ela existe um ganho com isso, um ganho financeiro, um ganho publicitário. Mas quando a gente vai discutindo sobre isso, a gente começa a ampliar essa possibilidade de entender como que a gente pode usar as telas de forma saudável. Isso. Você falou sobre depressão, sobre alguns transtornos. O que é que mais tem se apresentado em crianças, tanto da primeira infância, quanto as crianças já no processo de segunda infância, e os jovens, pelo excesso dessas Sim, mídias, né? No caso tanto das telas, quanto até das mídias de forma geral, porque as telas, tudo bem, quando a gente fala telas, engloba tudo, né? sim. Mas hoje, porque o celular é o mais rápido acesso que todos têm, A né? gente anda com o celular, né? É, o que é que, quais são os transtornos mais presentes e mais graves que têm se apresentado nesse uso excessivo? Olha, ultimamente teve um grande aumento, Wagner, da depressão infantil, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas criança tem depressão. Sim, criança tem depressão também. E tá vindo em um número maior ultimamente, né? A gente sabe que quando a gente fala sobre transtorno, isso é importante frisar, Wagner, a gente não fala de uma causa só, mas a gente entende como coisas que contribuem para aquele transtorno. Mas a gente consegue, algumas pesquisas conseguem fazer essa associação do impacto, né, das telas em relação aos transtornos. Então, a depressão infantil, por exemplo, está tendo números muito grandes. A ansiedade também. E a ansiedade ela vem até de uma forma mais sutil, que até para os pais e os cuidadores perceberem, é até um pouco mais difícil por aquela questão. Ah, a criança tem muita energia. A criança tem muita energia, então tá tudo certo. Mas às vezes a criança está num processo ansiogênico por conta do uso da tela. E é possível perceber, principalmente a ansiedade em específico, quando isso é retirado. E aí você consegue ver um revertério, organicamente falando, na criança quando ela está naquele processo de abstenção, digamos assim. É uma síndrome de abstenção. E aí você começa a perceber um processo ansiogênico que não é uma ansiedade, porque todo mundo tem ansiedade. A ansiedade ela é natural do nosso corpo, mas às vezes ela se desenvolve de forma funcional ou disfuncional. Quando ela vai para esse lugar disfuncional, a gente começa a perceber mais ainda quando a gente tem essa retirada por alguma razão, ou por uma proibição, ou porque realmente foi algum limite que foi imposto. Então a ansiedade também ela vem aumentando bastante nas crianças e adolescentes. Mas a ansiedade também vem naquele combo, né? Não é só o excesso de tela, é também o excesso de tela, né? Então a gente começa a compreender um pouco mais para frente a depressão aparecendo nos adolescentes por processos de comparação, por processos de idealizações também. Quando a gente fala sobre transtorno, a gente fala sobre várias questões que podem aparecer. Então, a depressão e a ansiedade, nesse contexto de tela, vão trazendo esse contexto da sensação de abstinência, da sensação de comparação, da sensação de idealização, da expectativa e realidade. Nossa, mas eu vi que para fazer amizade é fácil no Instagram, mas na vida real não é. Então, são essas questões que vão aparecendo e que, logicamente, vão contribuindo cada vez mais para essas crianças serem levadas, né, direta e indiretamente para depressão e ansiedade. Então, essas duas, hoje em dia, a gente sabe também que existem outras, como, por exemplo, transtorno alimentar, justamente por aquilo que você tinha trazido, a criança, quando ela está imersa no almoço, no jantar, ela está ali sem ter a noção da qualidade do alimento e às vezes não tem a qualidade nutricional, às vezes desenvolve um transtorno de identidade de imagem, né, distorção de imagem. Então, tudo isso vai sendo ligado um ao outro. Então, a gente também tem os transtornos alimentares associados às distorções de imagem, o próprio vício em si, né, a caracterização de estar viciado na tela, igualmente como se fosse uma outra substância mesmo, né, o vício no caráter de ser um transtorno. Então, a gente tem essas possibilidades que estão acontecendo, mas hoje o que chama mais atenção é a depressão em crianças e a ansiedade. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais ansiosos, mas nesse público em específico. Legal. Só, tia Mônica tá assistindo a gente? Tá me ouvindo melhor Tia agora, tia? Mônica, um beijo. Beijão, tia Mônica. E então é isso. Eu achei, eu me preocupo muito com essa questão dos excessos. Eu vejo isso muito presente. Lá na escola é regra, assim, entrou na sala de aula, ninguém com o celular na mão, tem até uma caixinha para que os alunos coloquem o celular. Aqui também, eu digo logo, assim, tem alunos que
já chegam assim, a gente pode pegar o celular para usar? Eu disse, não, vamos tentar Sim, trabalhar sem usar o celular. Quando eu precisar trazer alguma referência, eu vou mostrar no quadro, vou mostrar no projetor, vou trazer para vocês impressos, para que vocês usem aquilo como referencial. Né? Então, para tentar distanciar eles ao máximo dessa questão do uso excessivo das telas. Né? E eu sempre exato. pergunto aqui, quando uma das primeiras coisas que eu faço quando eles começam a fazer algum curso, e eu já estou passando isso para os outros professores para alguns cursos, quando são voltados para jovens, é perguntar os gostos deles. Sim, Os gostos musicais, o que é que eles assistem de desenho, de animação, de filme, o que é que eles gostam. Porque isso nos dá um norte também, até para a gente ver o que é comum entre eles, o que é que a gente exato. pode propor de atividade extra e que traga um pouquinho do que eles gostam Do fora mundo daqui, para deles, que né? eles possam se desenvolver, né, e ter essa questão de um aproveitamento maior do tempo em que eles estão aqui estudando arte. Né? Por exemplo, Exato. os cursos aqui têm em torno de 2 horas a 3 horas, a depender do curso e do público. Né? Por exemplo, crianças, a gente tem um limite de 2 horas. Agora eu estou com um que é voltado especificamente para crianças de 4 a 6. Aí esse vou trabalhar muitas questões das manualidades, de recorte, de colagem, de pintura. Então, trabalhar os sentidos, né? O tato, trabalhar o olfato, trabalhar a audição. Então, trabalhar muitos sentidos para que eles possam produzir arte. E aí é um curso já que tem um intervalo para eles terem um tempo de brincadeira, então tem um tempinho de 2 horas e meia e tal. Sempre tendo esse cuidado, assim, de que eles têm um momento em que eles têm que seguir uma quantidade de tarefas a fazer, para que eles possam produzir, ver o que eles produziram, e também de eles terem um momento onde eles consigam fazer algo de livre, espontânea vontade, de própria criatividade, onde eles se sintam livres para não ficar, não acabar cansando, né? Eles ficarem naquele momento assim, Sim, é só o tempo todo a gente seguindo uma regra, seguindo uma coisa e tal. Então, para eles até exercitarem sempre, estar exercitando a criatividade, né? Porque é sim. assim Tem um que eles, momento de cocriação, né? Que eles participam também, né? exatamente, que eles participam também. E assim, eu percebo que eles acabam que eu tenho tido esse feedback positivo dos pais, Aham. de quanto eles têm melhorado em casa, tentado reproduzir o que aprendem, de coisas que eles mostram. Até, às vezes eu dou algumas dicas, assim, eu digo, olha, quando você vê o papai e a mamãe falando sobre isso aqui, então você vê essa cena desse filme, desse desenho, vou contar uma coisa que vocês vão pegar o papai e a mamãe sem saber disso aqui, vocês vão contar para eles que vocês aprenderam. E aí eu cito como um exemplo alguns detalhes que existem em animações que têm um significado específico, por exemplo, o uso Sim, das cores, das formas, que eles precisam aprender como é isso no processo de criação, né, de desenho. E aí eu digo, vocês podem levar isso, contar isso aos pais de vocês, né? Aí, por exemplo, quando eu falo sobre o uso de cores, por exemplo, a primeira lembrança que vem para eles é o divertidamente, né? Porque as emoções são trabalhadas com cores. exato. E eu E vi o aí, assim, processo criativo dos desenhos dos personagens, eu achei o máximo, né? Porque tem é, todo um estudo ali por trás de escolha de cor, escolha do formato. É muito interessante aquela parte ali. É uma curiosidade, assim, que pra gente adulto é muito legal de saber, né? Então, e é todo um campo de estudo que é para que isso ocorra, né? Eles não simplesmente, não, a gente vai fazer dessa forma porque é legal. Não, tem um estudo que é feito para que aquilo Exato. seja daquela forma, para que de repente traga um traço de personalidade, ou passe uma determinada emoção. Isso. Então, por exemplo, tem momentos aqui, eu já trabalhei houve algumas situações em que eu trabalhei com eles uma pintura de tela, mesmo sendo um curso de desenho, eu disse assim, vamos fazer uma experiência diferente, a gente vai pintar uma tela, e a gente vai trabalhar um pôr do sol e vai trabalhar vamos fazer uma galáxia, um espaço. Vamos ver que cores a gente pode usar. E mostro algumas imagens e eles vão produzindo. Aí eu digo, vocês têm que seguir de forma livre. Aí eles tentam, às vezes, olha, vocês têm que entender que é um movimento mais livre que vocês vão trazer para esse espaço, por exemplo, se for um espaço. Como é que vocês Perfeito. vão trabalhar isso? Aí eu trago imagens, aí às vezes eles ficam. Mas
isso aqui não pode ser assim, esse aqui eu posso fazer um quadrado, posso fazer... Eu disse, não, vamos pensar de forma mais livre mesmo. Deixe o movimento seguir, faça qualquer movimento sem pretensão, sem estar alinhado com a geometria, de repente. E aí eles Sim, acham, no começo eles estranham um pouquinho, depois eles vão fazendo, e quando eles percebem, já estão com um quadrozinho pronto, e felizes da perfeito, vida porque conseguiram fazer algo que eles julgavam que às vezes não está no limite do que eles podem fazer, né? E a gente sabe perfeito. que assim, cada criança, cada grupo em sua faixa etária tem uma limitação do que ele consegue desenvolver, Isso. né? E eu trago isso sempre para os pais também. Isso, olha, aí eu exijo de acordo com a idade que ele tem para que ele produza conforme ele pode naquele momento, naquilo que é dele desenvolver. Então, tanto a nível de coordenação motora, porque a arte vai trazer esses benefícios, né? Coordenação motora fina, percepção visual, Isso. a própria questão social, de eles conversarem com os colegas, interagirem. Então, tem dias que eu disse assim, olha, a gente vai fazer, vamos desenhar hoje com essas atividades aqui, mas a gente vai desenhar ouvir música, a aula toda. E aí tem em um determinado momento já estão todos eles cantando, aí eles olha, essa música de tal desenho, e se é algum que eu não conheço, e que desenho é esse? Aí eles começam a explicar, e me contam sobre os personagens, e vão produzindo, o tempo passa, saindo daqui super felizes, os pais felizes também, né? Porque sentem que realmente há uma importância disso na arte. Você falou uma coisa muito legal assim sobre que, se ficar sem tela vai fazer o quê? Nossa, tudo bem, eu tenho alguns anos a mais, né? Mas assim, na minha época de criança, eu tinha os meus brinquedos e não existia celular, não existia computador e tal. E como é que um computador pessoal, né, na época. Sim. E aí o que é que eu procurava fazer? Brincava com os colegas na rua, eu já tinha algumas coisas de fazer arte, então eu fazia algumas coisas com papel e tal. Então sempre estava procurando coisas que eu podia fazer e usar muito o imaginário, né, ao meu favor, de só brincar, de criar coisas. E hoje as crianças não têm tanto, isso se perdeu um pouco. Até a questão do contato da natureza que você falou, que é extremamente importante para esse desenvolvimento, né? Então as crianças também não têm mais aquela assim, vamos levar para o parque, elas vão sentir a grama, vão se molhar, vão tomar um banho de mangueira, enfim, ter todo esse contato que vai ajudar no desenvolvimento, né? Exato. Eu já fui da geração da transição, né? A minha infância ali dos 4 anos, tinha internet já, mas não era internet, digamos assim, como é hoje, né? A gente levando. Ali naquela infância, até os 5 anos, mais ou menos, era a televisão enquanto desenho, brincadeiras. Quando já chegou aos 10 anos, aí veio a entrada do YouTube, a entrada do Facebook, que aí já foi se reconfigurando totalmente a maneira dos adolescentes da época. Então, foi o momento que também trouxe o WhatsApp, né, enquanto novidade, as pessoas se comunicando ali só pela tecla, né? E isso, eu costumo dizer assim, que eu acho que a minha geração já foi a última que brincou na rua, porque eu ainda cheguei a brincar na rua, mas assim, já era uma coisa muito escassa. Eram poucas as ruas assim que tinham pessoas brincando, já estava começando aquele momento de transição mesmo. E eu sei que a gente teve também um impacto já, né? A gente já teve um impacto considerando a geração de hoje, da geração que já está aí com seus 6 anos, 5 anos. Então, tinha mãe que eu botou, eu lembro do início no Instagram da vida. Então, aí a gente já teve esse impacto, né? E cada vez mais, Wagner, quando a gente vai se afastando da natureza, da arte em si, a gente vai se afastando de uma condição humana, na verdade, né? Porque a arte, a natureza, elas vêm como um complemento fundamental para a nossa existência. Não só a nossa existência física, mas a nossa existência também interna, né? Nossa existência do nosso conteúdo simbólico, digamos assim. Então, muitos, né, teóricos, inclusive o próprio Jung, né, que muitas pessoas acabam conhecendo ele traz o impacto desse nosso lugar de se afastar das artes, por exemplo. O quanto que é importante a gente manter esse lugar ancestral mesmo, porque se a gente olha para a arte, a gente vê a arte
há muito tempo. A gente vê a arte como forma de expressão, a gente vê a arte como forma de comunicação, como forma de comunidade também. Então, se a gente se afasta disso, a gente se afasta também de uma parte da nossa existência. Então, é muito importante a gente estar atento. Eu acho que é aquela pergunta: o que que a gente está ganhando quando a gente oferece uma tela, né, para uma criança, para um adolescente? O que que a gente perde? Possivelmente as respostas elas vão estar mais pesadas para o entorno do perder. A gente vai perder muito com isso. Esse contato visual, esse contato sensorial. A gente aprende pelas experiências, a gente aprende pela observação. Então, se eu tenho uma tela que não me contribui para isso, como é que eu vou estar nesse processo de aprendizagem? Pelo contrário, eu só vou absorver, mas eu não vou estar dentro do processo de acomodar aquela informação e se transformar em aprendizagem. E uma coisa importante também, Wagner, que eu acabei esquecendo de pontuar, botei até aqui grande para não esquecer, que além da dopamina e além do cortisol, que são dois hormônios que acabam aparecendo bastante nesse processo das telas, né, neuroquímico, é, olha só que interessante. A gente está num momento tão estressor que quando tem essa alta e essa baixa dessa dopamina, desse cortisol, acaba vindo uma outra substância que é a adrenalina. E a adrenalina é um hormônio que a gente libera naturalmente em momentos de luta e fuga. Ou seja, a gente precisa preparar o nosso corpo ou para correr ou para lutar, né? Então, essa adrenalina está sendo liberada o tempo inteiro, ou seja, é como se o nosso cérebro estivesse sempre em um lugar estressor. E com isso, nas crianças e nos adolescentes, isso impacta totalmente no hormônio do crescimento. Porque cada vez mais também existe a questão que as crianças dormem mais tarde, não estão cumprindo aquelas horas de sono pertinentes às faixas etárias, e aí cada vez mais esse sentimento de adrenalina sendo liberado dentro do corpo, tipo luta e fuga, está trazendo esse movimento de estresse constante. Ou seja, nós estamos vivendo em um estresse, digamos assim, compartilhado. Como aquilo que a gente estava falando, é como se o nosso cérebro não desligasse. Então, olha só, mais um grande impacto também que acaba acarretando nessa primeira formação. Logicamente que a gente fala da infância, mas se o impacto ele chega aqui, ele vai perpassando também durante as outras fases. Então, começa na infância, mas ele perpassa a adolescência e chega na vida adulta também com alguns déficits que lá na infância eles não foram, né, abarcados por conta desses impactos também. Eu estava pensando enquanto você falava, muito se agravou, eu acho que em função disso, devido à pandemia também, né? Sim, Porque acabou que você não tinha, você tinha realmente as telas, né? A televisão que colocou, nesse sentido, a cultura foi um grande salvador, porque teve muito curso voltado para isso, teve muita apresentação musical, isso. shows, que eram justamente assim, tirar você daquele momento de estar vivendo uma grande pandemia, uma grande situação de estresse que afetou todo mundo, né, e que de certa forma ia deixar você numa situação onde você estaria liberando esse estresse, né? Então, por exemplo, para mim, eu tive muita dificuldade na pandemia, eu tenho uma necessidade muito grande do contato com pessoas, e tudo isso é da minha natureza mesmo. Então, isso me afetou bastante, principalmente porque eu Sim, gosto do contato. Por exemplo, eu sou professor, então, o contato para mim com sim, crianças, com jovens, com os adultos também, em sala de aula, e estar conversando, interagindo pessoalmente. Então, eu notava que isso me gerou muitos problemas na época. E aí, aquele momento em que tinha uma chance de estar fazendo uma live com alguém, ou então conversando, tal, foi de extrema importância. E aí, eu notei que assim, alguns prejuízos que eu percebi, por exemplo, em mim, com o excesso de telas. Eu sempre gostei muito de escrever e de algumas práticas manuais, né, de arte, principalmente. E aí eu notei que assim, eu estava com uma dificuldade quando eu partia para a escrita mesmo. Tá com a mãozinha no papel, lá escrevendo. sim, E aí eu estava conversando ontem com o professor de pintura, de pintura em tela, e aí a gente falou sobre isso com os próprios alunos, inclusive, né, de dificuldades que eles identificavam pela questão dos meios digitais. Engraçado que foi assim, a gente estava conversando justamente sobre esse tipo de dificuldades geradas pelos meios digitais, né? Pelas redes sociais, pelo excesso
de uso de celular, porque tudo é muito mais prático com celular, e aí gerou-se esse comentário, assim, que, é porque isso é mais fácil quando a gente faz no celular, isso é mais fácil a gente no computador, tudo, aí na hora eu até falei, eu disse assim, olha, eu voltei a escrever mais. Por quê? Porque eu Uhum. notei que eu escrever mais me ajudava em alguns processos, né? E eu tinha perdido um pouco isso, porque eu associei muito a produção de texto através do computador, e eu disse, não, mas está faltando alguma coisa, e eu precisei voltar um pouco para essa questão da manualidade. E o professor também ele estava falando, ele disse assim, eu voltei a escrever também algumas coisas, alguns textos, algumas coisas que eu quero organizar. Eu vou e escrevo primeiro, aí teve uma professora que falou também, que é aluna do curso de pintura, porque quando se trata, assim, por exemplo, de adultos, eles vêm pelos mais diversos motivos, né? Uhum. Ou não aprenderam quando era pequeno e tem aquele sonho, ou querem relaxar, aliviar o estresse do dia a dia, ou às vezes porque achava que não, porque muito se associou à questão de você aprender algo a ter dom, né? E eu A falo muito habilidade, né? isso assim, é, as inteligências são múltiplas, então você não é porque você não nasceu com, de repente, aquela aptidão, ou você nasceu com aquela inteligência mais voltada, por exemplo, para o desenho, para a música, que vai impedir de você aprender. Você vai estudar, você vai ver toda uma questão técnica que tem, e você vai desenvolver, né? O Exato. fato de alguns terem uma facilidade ou não, não significa que você também não possa aprender, né? E já teve casos aqui de receber alunos em que eles diziam assim, mas eu só sei desenhar palito. Eu disse, tá bom, tudo bem. Mas aí agora você vai aprender as técnicas e você vai desenhar além dos palitos, né? Então, vamos, arrisque, veja. Não era seu sonho? Não é isso que você quer? Então, vamos lá, faça acontecer. Eu tive um aluno que ele já saiu do curso, ele já acabou, ele tem 70, eu acho que era 75 anos. Não. Inclusive, ele faz diversos trabalhos de terapia, ele tem Parkinson, e um dos trabalhos que ele quis fazer foi aprender a desenhar, que era um sonho que ele tinha, né? E quando ele se viu começando a produzir, nossa, para ele foi umas mil maravilhas, porque ele disse É assim, boa. ele não se imaginava nesse processo, né? Ele disse assim, mas aprender não tem idade, né? A gente tem que estar disposto a tentar e realmente avançar naquela coisa que a gente deseja realizar. Seja aprender um desenho, seja aprender pintura, seja aprender música, seja aprender dança, o que seja. A arte tem salvado muito nesse sentido, né? Justamente pessoas que têm problemas de depressão, que têm problemas de concentração, ou que, não, eu só quero fazer para me divertir. Tá, tudo bem, mas você vai aprender, você vai ter contato com pessoas, você vai conhecer, você vai ver possibilidades, né? E assim, nesse meio todo, a gente conversando ontem, aí se falou muito desse tipo de produção, de como os meios digitais ajudam, mas como às vezes eles também atrapalham. E eu vi que alguns, por exemplo, alguns adultos, pelo menos da turma ontem de pintura, eles têm buscado justamente trabalhar essas manualidades como uma forma de desligar-se do digital, né? E aí, por exemplo, seja a escrita, seja na pintura, seja o desenho, e que isso venha a trazer algo mais do que ele tem, ou do que ele ficou imerso devido ao que a gente vem passando nesse processo evolutivo, né? Perfeito. Na minha abordagem que eu trabalho, Wagner, porque a psicologia tem várias abordagens, né? E dentro da minha a gente considera muito, e muito mesmo, assim, a arte enquanto uma forma de linguagem, né? Não dizendo que as outras desconsideram, mas a gente dá um valor a mais, digamos assim. Porque a gente sabe que o quanto que a arte ela ajuda também nos processos terapêuticos, né? Trazendo uma forma de expressão que as palavras já não conseguem alcançar. Então, eu já atendi situações em que a presença da arte na sessão foi tão importante que a pessoa ela nunca tinha tido contato, né, com o movimento da pintura, do pegar no pincel e deslizar, sabe? Aquele movimento bem minucioso. E ela saiu, assim, de uma forma é, é, perplexa justamente da profundidade que aquela arte podia chegar naquele momento. Então,
A arte, ela é uma forma de resistência, a arte é uma forma em que a gente pode estar trazendo um processo de cura, mas não aquela cura utópica, assim, mas aquele processo de cura interno, de movimento, e o quanto que ela contribui, não só desenvolvendo diversas habilidades, como você trouxe, né? Cognitivas, habilidades de coordenação motora, como também desenvolvendo essas habilidades emocionais, como a gente pode trazer dentro da arte. E quanto mais você traz esse movimento, Wagner, mais os seus alunos, né, vão saindo com uma sensibilidade muito maior para prestar atenção na arte no dia a dia, né? Recentemente eu tive a oportunidade de visitar Iotim, lá em Minas Gerais, que é um museu a céu aberto lindíssimo. E aí eu fiz uma reflexão, que eu falei assim, eu disse, olha, aqui tem muita obra de arte, né? Mas só vai conseguir enxergar essas obras de arte quem tiver olhos para ver. Porque para você estar ali desenvolvendo esse movimento de entender o que aquele artista quis expressar naquele momento, você precisa desse desenvolvimento dessa habilidade, de entender cada acessibilidade do processo que o artista passou para construir, de como que ele pensou, qual foi a época que ele criou aquela arte, seja pintura, seja arte plástica, seja arte concreta. Então, é importante esse movimento que você faz, né, dentro da escola, para que essas crianças, elas, não só as crianças, como os adultos também que passam por aí, vão desenvolvendo essa habilidade, essa sensibilidade de perceber a sutileza da arte no dia a dia. E com isso se aproximando cada vez mais daqueles valores que vão se perdendo, né? Não só com as telas, mas socialmente a gente sabe que a gente está tendo algumas perdas de alguns valores também, que não são só associados às telas, né? Então, a gente vai se aproximando cada vez mais, como eu falei, do que é inato do ser humano, né? Que é a nossa expressão artística, que a gente produz arte, né? Marina, eu queria saber assim, o que você pode dar de conselho para pais e até para os adultos de forma geral, principalmente para os pais, né? Como eles fazem esse desmame, essa redução, quando isso, assim, porque é mais fácil, como a gente estava conversando, é mais fácil você criar uma situação de controle desde o início da apresentação das telas. Mas Uhum. quando ela já está inserida, né, nesse excesso, como é que ele pode realizar um processo de desmame, de redução de uso, para que haja também uma redução de danos? Sim. Tratando-se de um imaginário ideal, né, seria muito interessante se os pais hoje pudessem postergar cada vez mais o contato precoce com a tela, porque a gente sabe que com os 2 anos, né, o indicado pela Associação de Pediatria, dos 2 a 5 é 1 hora. Mas hoje não acontece isso, é muito mais. Então, assim, o ideal seria postergar cada vez mais esse primeiro acesso. Mas a gente sabe que por uma coisa ou outra, não é sobre isso que a gente está pontuando, mas a gente sabe que isso está sendo cada vez mais cedo. Já que as crianças estão inseridas, o que é que acontece? Aquela questão da redução de danos. É importante existir primordialmente o diálogo, né, dos pais com essa criança, explicando, lógico, adequando a linguagem para cada faixa etária. A gente não vai trazer a complexidade para uma criança de 3 anos que ela não vai entender, mas é uma linguagem que a criança entenda que ali naquele momento ela vai precisar parar. Esse diálogo, ele é fundamental para que esse processo vá sendo entendido, porque às vezes os pais tiram o celular, mas não explicam o porquê. Não, aí a criança fica naquele sentimento de o que foi que aconteceu? Eu não sei. E a criança realmente não sabe, porque ela não tem a noção do impacto que aquilo causa nela, justamente por o cérebro estar em maturação. Ela não vai ter o acesso a como a gente está conversando aqui, dessa forma detalhada. Então é importante essa explicação que os pais possam levar para a criança, respeitando a faixa etária, né, de cada uma. Além disso, é importante, hoje existe também a questão de fazer trocas. Ao invés de também assistir um desenho com super estímulo, por exemplo, particularmente, eu acho a Peppa um desenho com muito estímulo visual. É muito rápido, é muita cor.
Que tal se a gente pudesse trocar um desenho por um baixo estímulo? Hoje já existe até algumas postagens de algumas psicólogas que trazem o que é que pode ser substituído, digamos assim. Então, tem alguns desenhos que trazem um baixo estímulo, são desenhos assim mais calmos, que têm uma estrutura visual mais limpa, com aquelas cores mais calmas, que traz uma calma para a criança, que não é aquelas cores vivas, né? Então, os cuidadores podem estar fazendo essas trocas também. Se bem que é um desafio essas trocas, porque as crianças já estão acostumadas com os desenhos de hoje em dia. Inclusive, abrindo um parêntese, eu fiz uma vez uma, uma, uma experiência, digamos assim. Eu estava com as crianças em um momento e aí eu disse, vou colocar um filme que foi da minha época para ver como é que vai ser a reação. Que era um filme totalmente de baixo estímulo, assim, era até o Pequeno Urso, não sei se as pessoas aqui conhecem. Mas é um desenho lindo, ele é todo musical, tem todo um contexto de valores. E as crianças, elas tiveram um certo impacto. No primeiro momento, elas resistiram. Mas aí depois eu fui conversando com ela, olha que coisa legal. Aí fui começando a puxar elas, os personagens que iam aparecendo, e elas continuaram assistindo. Mas as crianças vão ter uma certa resistência, porque elas já estão inseridas nesse meio. Então é importante que os pais insistam, né? Se no primeiro momento a criança vai dizer não, a criança vai dizer não vou querer, mas é importante que através do diálogo tenha esse lugar de fazer essas trocas alternativas. Tem um desenho aqui, vamos trocar por um desenho mais calmo. Outra coisa também importante que evitem ao máximo, principalmente as crianças menores, e aí eu vou estabelecer até mais ou menos uns 7 anos, antes de dormir evitar o máximo que conseguir, porque esse hiperestímulo também atrapalha o nosso círculo circadiano, principalmente das crianças, no momento de dormir, porque o cérebro está ali naquele movimento ainda ligado à alta taxa de dopamina, alta taxa de adrenalina, então o cérebro não vai descansar automaticamente. Então, quanto mais evitar o uso antes de dormir, melhor, porque aí a criança ela vai começar a se desligar, faz uma atividade mais calma, incentiva o uso da literatura. Vamos ler um livro, hora de ler o livro, hora de pintar, algo que já vai trazendo um movimento mais leve, mais tranquilo, para que a criança vá se desligando. E uma outra questão também que é importante é que, e isso aí é mais voltado para os cuidadores, para os pais, que os pais também estejam nesse movimento de pesquisa. Eu sempre falo assim, pais, sejam pesquisadores dos seus filhos. Hoje a gente tem muito conteúdo que pode agregar, né, nessa construção. Eu sei que os pais têm muita dúvida, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Mas é importante os pais também estarem nesse movimento de atualização da literatura. O que é que os profissionais estão falando sobre o uso de tela? Quais são os impactos? Então é importante também esse movimento partir dos cuidadores, porque isso vai integrando ao processo. Não vai sendo aquela coisa intuitiva, vai sendo aquela coisa com um embasamento. Eu estou fazendo isso com meu filho porque eu sei do impacto que isso pode causar. Então, quanto mais os pais também estiverem nesse movimento de se atualizar, melhor vai ser a contribuição que eles podem dar para os filhos também, de estarem atentos a cada movimento, digamos assim. É, Outra coisa também é para acompanhar, né, os conteúdos que estão sendo assistidos. Esse acompanhamento de perto também ele é muito importante, muito válido, e de perto mesmo. Assista com sua criança, pergunte o que aquela criança está aprendendo. Nossa, o que você aprendeu com esse episódio? Que legal! O que foi que esse personagem fez? O que foi que esse personagem disse? Você achou isso legal? Então, esse diálogo também traçado com esses conteúdos também é fundamental para que os pais também estejam pertinho das crianças e dos conteúdos. Você estava falando sobre alguns desenhos, né? E aí você falou de Peppa, por exemplo. Eu já vi alguns profissionais contra, inclusive, Peppa numa determinada idade, porque tem alguns conteúdos ali que podem incentivar a criança de forma negativa, né? Por exemplo, outro que eu já vi falando muito, Masha e o Machilson. Poxa, eu já cheguei a ver episódios assim, isso não pode ser, não tem como ser para criança, porque incentiva a desobediência e uma série de outras coisas, né? Agora, a gente sabe que tem muito desenho com conteúdo e os pais também precisam estar atentos a justamente o que você falou. O que é que aquele desenho, aquela animação, aquele conteúdo, seja no YouTube, seja onde for, né, ou na própria televisão, o que é que aquele conteúdo vai trazer? Por exemplo, um dos desenhos que eu gostava muito, quando eu ensinava a um infantil, quando eu ensinei infantil,
né? E que às vezes tem um momento deles verem alguma animação, alguma coisa. Eu trabalhava, por exemplo, um que eu sou muito fã, né? O Show da Luna. Aham, perfeita. Show da Luna é extremamente informativo, né? Então, ele vai trabalhar na imaginação e vai levar para aquele conhecimento, né? Por Exato. que que a chuva cai, porque o céu é azul, enfim. E vai despertar isso na criança, né? Dela, Perfeito. o querer saber, né? Perfeito. Eu quero saber, então ela vai aprender. Então, é olhar também esses conteúdos, né? O que é que está na televisão, o que é que está se mostrando. Ah, o meu vídeo está vendo um vídeo no YouTube de um streamer que ele é famoso, ele é jogador de videogame e tá, e o jogo é inofensivo, tá? Mas olha a linguagem que ele está usando, olha o que é que ele está trabalhando naquele jogo quando ele está exibindo fazendo aquela live ou exibindo a gravação ou criando um texto sobre aquele jogo dele. O que é que aquilo Exato. traz para a criança? E Né? E estar como que isso pode atento também ao impactar? comportamento, É, né? Porque quando os pais observam, eles vão tendo uma noção também de como que a criança está se comportando diante daquele estímulo, né? Será que a criança fica mais agitada quando aquele desenho começa a agitar e começa a ter uns comportamentos disfuncionais, tipo, começar a bater, começar a gritar? Então, o que é que ele está reproduzindo com aquele desenho? Por isso que é importante os pais estarem atentos também ao comportamento das crianças quando estão assistindo os desenhos ou jogando também. Uma outra que eu gosto também, não é especificamente de desenho, mas palavra cantada também, pra mim, eu acho assim, um Palavra Cantada é dos muito bom. os top um, assim, sabe? Porque Isso. ele tem um conteúdo, ele é musical, mas ele tem um conteúdo totalmente. O conteúdo sonoro que eles produzem é excelente, né? Eles vêm assim com. Eu fico totalmente. Eu coloco para as crianças, mas quem ama sou eu, na verdade. Porque é muito bom. Tem um Tiquetê também, que eles são um grupo excelente também. Eles produzem som com o corpo, fazem essa produção corporal. Quais são os sons que a gente pode produzir, né, com a gente mesmo? São muito visuais também. Então, assim, tem muitas possibilidades. A gente sabe hoje que tem os mais famosos, a gente sabe disso. Uma Sim. outra época que foi muito complicada também, Wagner, foi o Sonic. Não sei se chegou aí na escola, mas o Sonic, assim, nas escolas foi o auge. E o Sonic, ele vem com aquela perspectiva. O Sonic é rápido, o Sonic precisa terminar primeiro. Então, tudo isso vai influenciando no comportamento das crianças e dos adolescentes, né? Então, os pais precisam Eu, estar atentos a eu isso. tive isso. E tinha crianças, inclusive, que elas entravam na escola no modo competitivo. Ah, quem vai É, terminar o desenho primeiro e tudo. E aí eu não tinha, depois foi que eu fui relacionar que tinha muita questão de ele é encantado com Sonic, né? Então ele tinha muito essa questão da competitividade e da coisa, mas não tem isso, mas você não precisa se preocupar com isso. Cada um termina no seu tempo, cada um faz o que está dentro possível. E tá, então não vamos nos preocupar com o tempo, quem vai terminar primeiro. Não é para vocês estarem competindo. Quando for para competir, o time vai fazer alguma coisa que seja assim, de um tempo para que todo mundo tenha para terminar, para a gente, por exemplo, a atividade, né? Quando eu digo assim, a gente vai fazer atividade, desenho compartilhado, desenho de contribuição de cada um vai contribuir com o desenho do outro, né? Vai circular esse desenho até voltar para a mão. Ali eu disse assim, aqui a gente precisa ter um tempo, sim, porque senão você não termina e o outro fica atrasado que já terminou, então vocês têm tanto tempo aqui agora, vamos lá, comecem. Aí eles entendem que tem um tempo. Mas perfeito. o Sonic eu cheguei a presenciar aqui na escola, aqui na Relíquia. Exato. E essas questões, Wagner, é, cada vez mais os pais precisam estar perto desses conteúdos, né? Como a gente estava falando aqui. E o outro que eu ia falar também é sobre os pais serem modelos, né? Eu acho que os cuidadores entenderem que eles são referências é muito importante. Ou seja, como é que eu, enquanto modelo ali naquele momento, adulto da relação, posso mostrar para o meu filho as outras possibilidades que existem além das telas, né? Então, poder ser.
poder ser o lugar da iniciativa para a criança. Então, assim, começar a desenhar para a criança poder ver. Ah, vem aqui, filhão, brincar comigo, venha desenhar. Ou então fazer um movimento de pintura, seja o que for. Mas o pai e a mãe, ou o cuidador que está com essa criança, ser esse modelo de referência, de incentivo à prática da arte, à prática de sair da tela. Vamos andar, vamos descer no playground, vamos brincar um pouco. Então, ser esse lugar de dizer assim para a criança, ó, você tem muito para explorar. Se você não tiver o celular, você vai ter muitas outras coisas para fazer. E também respeitar o movimento do tédio. Porque muitas crianças pulam essa etapa, porque como o celular, né, os vídeos, o autoplay, já vem com esse movimento de não pode esperar, quando as crianças se encontram no tédio, e o tédio, inclusive, apareceu no filme do Divertidamente, elas querem refutar o tédio, como se o tédio não fosse importante, mas o tédio também faz parte. E aí eu preciso pular esse tédio. E aí eu não posso também ter um momento de pausa. E é importante também ter esse incentivo do momento de pausa também. Ah, estou entediado. Sempre rola essa conversa. Estou entediado, não tenho nada para fazer. Aí, o que a gente pode aproveitar desse momento? O que a gente pode olhar? E aproveita, chama a criança, olha para o céu, olha o movimento das nuvens, vê como é que está o tempo hoje. Vai observando aquele momento que também é importante para a criança. Então, participar desses momentos como uma referência naquele momento de incentivo é extremamente importante também. Eu acho que uma das principais nesse movimento do uso de telas. Não, eu acho que o recado está mais do que dado, né? Marina, eu queria agradecer por você ter participado dessa live. Eu acho que foi muito, muito válido. Espero que os pais que assistiram tenham gostado bastante. E os que forem assistir depois, né, ela vai ficar disponível para que todos possam assistir. Eles possam aproveitar bastante e entender realmente como a arte pode beneficiar. E não é só beneficiar crianças, mas jovens e também os adultos, né? Eu tenho pais aqui que chegam aqui e dizem assim, ah, eu gostava muito de desenhar, e hoje eu já vejo casos aqui de pai fazendo curso com o filho, às vezes o filho Isso, está perfeito. adolescente e ele faz o curso junto com o filho. Eu vejo pais que trazem o filho assim, no horário, esse horário é o filho que está fazendo, no outro horário é ele que está fazendo o curso, e justamente porque a arte é para todos, né? E quando você se descobre que a arte vai estar expressando tudo que você tem de dentro de si, seja um sentimento, seja um desejo, seja, enfim, Um sonho. extravagando, né, uma situação de estresse e tal, ele promovendo novos aprendizados, né, ele promovendo novidades, tal, novos olhares, novas interações. Quando eles, eu acho que isso, você descobre isso, eu acho que a vida ganha outro sentido, né? Então, assim, eu queria agradecer muito você ter participado. Espero que a gente tenha outros momentos para poder falar sobre outros temas também. E agora assim, eu deixo um grande abraço para todos. Marina, pode se despedir aí. E mais uma vez, Wagner, eu que obrigado. agradeço o convite, né? Quando eu vi a temática desse topo na hora, porque realmente é uma temática importante, primeiramente, e trazer esse viés da arte enquanto um resgate de tudo que a gente conversou é essencial, porque eu acredito muito na arte, né? Eu sou defensora da arte, digamos assim, nesse sentido de comunicação, de expressão, de possibilidades. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, tendo esse debate, essa conversa. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que venha surgir de quem já assistiu, tá aqui ao vivo, ou que vai assistir depois. Pode mandar mensagem, fique à vontade, tirar dúvida, perguntar. E me coloco à disposição para outros momentos também, Wagner, quando você precisar de outras temáticas para a gente debater, para a gente estar aqui junto de novo. Teve uma pergunta que subiu aqui sobre se jogar vídeo é excesso de tela. Também. O videogame Se você, também entra nesse, né? se você não tem um controle, você não consegue separar, né, aquele momento de que entender que tudo precisa de um tempo, né, para o uso, para executar atividade, toda atividade precisa de um tempo e aquela atividade passa a tomar o todo, né, de sua Exato. vida. Você fala, eu vou jogar videogame, eu vou passar o dia todo no videogame, não vou fazer mais nada. Aquilo ali já Exato. virou um excesso negativo, né? Então é importante que haja um controle sobre todos os acessos. E aí a gente vai além das telas, né? Toda atividade que você parta para um excesso, alguma coisa está errada nesse processo. Então,
tem que haver um equilíbrio do tempo que você faz uso das coisas, né? Até para que você tenha outros momentos de interação, não é isso? E aí a gente volta para aquela pergunta, né? O que é que você está ganhando, o que é que você está perdendo naquele momento, né? Exatamente. E fazer essa reflexão que eu acho que é extremamente importante nesse momento que a gente vive. Então, Wagner, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham gostado também.